Gente, então aqui, finalizando o vídeo que eu iniciei falando sobre o casal, né, e falando sobre o meu cliente que queria se separar e não sabia que ele estava numa repetição cega familiar. Então, assim, quando ele se deu conta que de fato ele estava representando uma história familiar que não tinha sido falada, elaborada, né, parece que caiu assim, que houve um estrondo na frente dele. Ele falou: meu Deus, como pode isso? Eu nunca me dei conta disso. Então ele viu que ele estava repetindo esse destino. Como o pai dele tinha ido embora de casa quando ele tinha 7 anos, como o avô dele tinha ido embora quando um dos tios tinha 7 anos, ele agora repetia o destino familiar desses homens, indo embora exatamente no momento em que a filha tinha acabado de fazer 7 anos, por conta de uma relação extraconjugal com uma mulher que ele nem amava. E foi muito interessante que quando ele viu aquela imagem, parece que ele voltou no tempo e, ao mesmo tempo, ele acessou toda aquela carga emocional dele e daquelas pessoas que sofreram por conta disso na família dele, no sistema dele. Os homens que sofreram, as mulheres que sofreram, as amantes que sofreram, né? Esse emaranhado todo de dor ele acessou. E aí pôde trazer à tona toda a situação dele atual, enfim, a reverberação disso com a companheira que ele escolheu para ser esposa agora também, que não foi por acaso, que não foi obra do acaso, enfim. Então ele acessou essa informação e quando ele viu esse ciclo de repetição e viu aquela imagem, essa carga emocional dele reprimida, comprimida, dele e de outros ancestrais ou outros familiares, vamos falar de uma forma mais fácil, de outros familiares, ele pôde de fato chorar, trazer à tona todo o sofrimento dele e de fato repensar se ele quer separar dessa companheira, né? Então, o relato dele, parece que eu acordei, parece que eu estava num estado onde eu estava plastificado, ele usou esse termo, eu estava plastificado, eu chamo de congelamento emocional, então você está congelado numa informação lá do passado, né? Então, assim, o que vai ser agora, eu não sei e não é o meu caminho, né, querer saber. Ele trouxe a informação de que ele não amava a amante e que de fato ele ama a esposa, né? Então o que vai acontecer agora, eu não sei. Eu sei que a gente acessou essa informação e aquilo trouxe um alívio muito grande para ele, até para ele poder fazer as escolhas dele daqui para frente. E esse é o propósito, facilitar. Então esse é um cliente que está em psicoterapia, tem outros casos muito semelhantes com essa coisa da data, então por isso posso estar falando aqui com vocês tranquilamente, porque e é uma coisa corriqueira. Então, o fenômeno da repetição, ele é muito forte e ele é tão inconsciente de que a pessoa, por mais que ela saiba, né, ele trouxe essas informações conforme os movimentos com os bonecos iam acontecendo, ele ia trazendo a lembrança. Então, ou seja, ele tinha essa informação dentro dele. Mas ele não se dava conta do processo de repetição, ele só deu quando ele viu a imagem da repetição. A imagem tirou ele do congelamento, tirou ele, como ele disse, desse estado que ele estava plastificado. Ele falou que ele estava encapsulado com plástico filme. E é muito rico esse processo. Quantas vezes a gente faz isso? A gente pega e fala: nossa, a fulana trabalha pra caramba, não dá atenção para os filhos, ela só pensa no trabalho, isso e aquilo outro. E aí o que eu faço? Eu sou viciada em atividade física. Eu largo tudo para correr, para participar de um campeonato de crossfit, de dança, de sei lá o que. Eu não vivo sem esse espaço, né? Então, não é tão saudável porque eu deixo os meus o tempo todo para eu estar participando disso. E eu consigo ver, né, na minha amiga que trabalha demais, mas eu não consigo ver em mim. E a gente atua nesse fenômeno de projetar, de espelhar no outro. Então, é muito fácil perceber o que o outro está fazendo. E mais fácil ainda quando a gente, de fato, vivencia uma dinâmica assim e ainda não tem condições de tomar consciência e resolver. Então, às vezes, esse estado inconsciente, ele é a resolução que eu dou conta no momento. Então, eu trabalho sempre de uma forma muito amorosa. Não importa se a pessoa vê ou se não vê. O que ela não está vendo é proteção do inconsciente dela. E a gente não arromba a porta do inconsciente, assim como a gente não arromba coração e nem vida de ninguém. A gente precisa respeitar a história de cada pessoa, os limites dela, né? Os limites da gente enquanto terapeuta
Quem dá é o limite que o cliente dá conta. Então, eu não gosto de falar, tá na zona de conforto, não quer fazer, eu não acredito nisso, não quer fazer, né? Ninguém escolhe sofrer deliberadamente, assim como uma pessoa não acorda, eu fiz uma postagem hoje de uma matéria que eu li da BBC, que ninguém acorda hoje e decide, vou ser dependente químico, quero ser dependente químico. Não. Não é assim, e quem estuda, quem pesquisa, quem faz um trabalho sério, sabe que essas situações têm origem, sim, em dramas pessoais, em traumas transgeracionais, traumas durante a gestação, no momento ali perinatal, no momento do nascimento, na primeira infância. Então a coisa não é tão fácil assim como a gente às vezes ouve e lê, né? Então, em relação à história, à casa do outro, a gente sempre lida com muito respeito. Vou continuar falando sobre equilíbrio nas relações no próximo vídeo.